continuar falando conosco de uma forma plena e especial. A presença de Deus, né, que nós aqui já sentimos, de estar na casa do Senhor. Muito bom, né? Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria pedir para os irmãos, aqueles que podem, vamos colocar sobre os nossos pés Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 34. Glória a Deus. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Valderino, sua família, seu ministério. Deus abençoe, pastor, de nos permitir dividir este altar, aleluia, que eu tenho como um altar santo e sagrado de Deus. Deus possa, tudo faz bem, faz ouvidos surdos e faz falar o mundo. Amém? Como seu assento, glorificando a Jesus Cristo, que é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Com permissão do pastor, eu queria também pedir o nosso irmão para estar fazendo aquele fundo musical no decorrer da palavra do Senhor. Meus irmãos, ao meditar neste texto da Bíblia Sagrada que nos foi proposto, aleluia, nesta campanha, a Bíblia vai dizer que o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, ele é um dos mais antigos do Evangelho. Aqui Marcos vai relatar alguns feitos da história do ministério de Jesus. Na verdade, não existe aqui 4 Marcos e Lucas. Eles vão relatar aqui alguns feitos de Cristo na terra. O Evangelho segundo escreve o apóstolo João, denominado como o apóstolo do amor, ele já vai trazer uma visão mais profunda do nosso mestre. Ele vai dizer que no princípio estava com Deus. No princípio ele era Deus. Tudo foi feito por ele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui João vai dizer: olha, Jesus ele está muito além aqui nessa terra. Jesus ele está muito além da nossa mente pequena, finita. Ele estava antes de tudo na eternidade com Deus. Então aqui a palavra evangelho significa as boas novas, ou as boas notícias de salvação trazida por Cristo Jesus. Agora Jesus, ele vem a essa terra e começa a cumprir tudo que estava escrito ao seu respeito. O profeta Isaías vai dizer que ele viria e os sinais o acompanhariam. A Bíblia vai dizer que ele iria curar os surdos, ali dar vista aos cegos, curar os aleijados, fazer mortos ressuscitar e colocar a sua palavra no coração do Senhor. Agora, Jesus ele chega em uma cidade, em Tiro e Sidom, aonde havia ali uma mulher que tinha sua filha que estava miseravelmente endemoniada. Aquela mulher chega diante de Cristo e diz: Senhor, tem misericórdia. E a palavra misericórdia significa: se coloque Jesus no meu lugar e sente a dor como eu estou sentindo. E diz a Bíblia que Jesus diz: olha, não é bom que eu ali faça um milagre na sua vida e depois atenda os filhos. Aqui, aquela mulher,
que, irmão Marcos, aquele homem disse: ninguém me vê, ninguém olha para mim. Será que eu vou morrer dessa forma? Será que eu vou morrer desse jeito? Só que a Bíblia diz que Jesus está saindo de Tiro, de Sidom, através do mar da Galileia. Ele não olha barreiras, ele não olha dificuldade, ele não olha cansaço, ele olha para um homem que tinha todo o seu espírito de inferioridade e diz: eu estou chegando na sua vida. Eu estou chegando na sua casa. Eu estou chegando no seu coração. Aleluia. Vem Jesus naquela cidade. Quando Jesus chega naquele lugar, irmãos, a Bíblia diz que levaram aquele homem até Jesus. Meu Deus. Eu penso comigo que eram amigos de verdade. Ele tinha dificuldade de se comunicar. Mas, irmãos, aonde Jesus chega, a atmosfera do ambiente muda. Aonde Jesus está, é impossível o ambiente ficar da mesma forma. Porque na presença do Senhor tem alegria. Na presença do Senhor tem paz. Na presença do Senhor tem esperança para nossa alma. Jesus chega naquele lugar, há uma multidão, aonde Cristo ia, multidão de pessoas o acompanhavam. É claro que existem duas classes de multidões. Há uma multidão que acompanha Cristo pelo aquilo que ele tem para dar e lhe oferecer. Há uma multidão que está acompanhando Jesus pelos milagres que Jesus faz. Mas há uma multidão também que olha para Cristo e diz: Senhor, se o Senhor não fizer mais nada na minha vida, eu te adoro pelo que o Senhor já fez. Aleluia. Nós devemos adorar o Senhor, independente daquilo que Ele pode fazer. Sabe por quê? Porque tem gente que diz: Ele vai fazer o melhor. Vai não, irmãos. O melhor, irmão Marcos, Ele já fez lá na vida, melhor nessa vida. Porque tem a certeza que um dia, quando nós fecharmos os olhos nessa terra, iremos gozar da paz, da alegria, do gozo e da presença com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Jesus chega naquele lugar. Jesus chega na cidade. Só que uma coisa Ele me chama a atenção: todas as pessoas que querem milagre, que querem vitória, que precisam de um milagre na sua vida, não é Cristo que vai. A Bíblia diz: chegará ao Senhor, Ele chegará para nós. Chega perto dele, Ele chega perto de você. Aqui não tem como inverter a situação. Primeiro quem tem que dar o passo sou eu, porque a parte dele Ele garante a vitória. Aleluia. Diz a Bíblia que Jesus está na cidade. Quem sabe aquele homem diz: eu não escuto, eu não falo, mas eu consigo enxergar, eu consigo usar a minha visão para ver este movimento que está acontecendo. Meu Deus. O que está acontecendo ali deve ser alguém importante, deve ser alguém diferente, porque ali é uma multidão, uma cura, um alvoroço. Aí chegam os amigos, porque amigo verdadeiro não é aquele que leva você para o pecado. Amigo verdadeiro não é aquele que vai te influenciar para as coisas negativas da vida. Não é aquele que vai te incentivar a beber, a ir no mundo das drogas, para um mundo de ilusão, não sei nem falar. Mas ali está alguém que pode trazer a solução. Diz a Bíblia que levaram aquele homem e aquele Jesus. Os amigos de verdade são aqueles que conduzem você mais perto de Cristo. Aleluia. Vamos buscar a Deus. Sai dessa pessoa e seu amigo que te quer o bem. E uma coisa que me chama a atenção de texto: aqueles homens, eles não somente levam aquele homem até Cristo, eles chegam diante de Jesus, diz a Bíblia, e clamaram até Cristo, dizendo: Senhor. E põe as mãos na vida dele. Meu Deus. Imagina aqueles amigos levam
que nós temos que olhar o mundo aí fora com um olhar de sangue. Que é isso, não é? A partir do momento que eu começar a olhar o meu próximo como alguém que Cristo também morreu por ele, a minha visão dele não será de julgamento, a minha visão dele será de amor, dizendo: Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor me resgatou, mas também salva essa pessoa que está no mundo das drogas, no mundo do álcool, no mundo da bebida. Põe no coração dele a mesma alegria que o Senhor pôs no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós fazemos um trabalho lá em Catalão, Goiás, todos os domingos, ou melhor, um domingo sim ou não. Nós estamos na clínica de recuperação. A última vez que nós fomos na clínica de recuperação, o diabo tentou ceifar a sua vida, mas eles estão relutando ali. E nós fomos levar a palavra do Senhor naquele lugar. Na última palavra que nós levamos, foram mais de 10 pessoas que aceitaram Jesus como Salvador da sua vida. Seja um ganhador de almas para Cristo. Não seja apenas um frequentador de culto. Não. Meu Deus. Seja alguém que diz: Senhor, enche-me aqui, usa-me a mim, que eu possa ser um instrumento nas suas mãos para ganhar almas para o teu reino e tirar vidas das garras do Satanás. Aleluia. E agora, Glória a Deus. diz a Bíblia que Jesus chega, aqueles homens, glória a Deus, aqueles homens falam: Senhor, faça algo na vida deste homem, muda a história dele. Jesus vem, irmãos, sabe o que a Bíblia fala? Jesus pega aquele rapaz, eu imagino que Jesus dá aquele abraço e fala assim: sai da multidão, vem para um lugar mais reservado. Meu Deus. Porque às vezes multidão pode ali colocar dúvida no seu coração do que Jesus pode fazer. Relacionamento mais íntimo e profundo com o Senhor. Jesus está dizendo: vem para cá. O relacionamento agora é nós dois, é no íntimo, Glória. é no particular. Eu penso comigo, não está na Bíblia, eu tento imaginar. Aquele homem, ele não tinha voz para poder falar: Jesus, eu te amo, obrigado de atender o meu pedido. Ele não podia falar porque Jesus ainda não tinha feito nada. Ele não podia escutar porque Jesus ainda não tinha colocado dentro dos seus ouvidos. Sabe o que aquele homem fez? A única forma que ele pôde expressar para Jesus era abraçar Jesus, Meu Deus. chorar na presença dele. Eu penso que aquele homem abraça Cristo e chora porque era o único meio de comunicar com o Senhor que ele estava feliz de estar na presença do Senhor. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que os anjos do Senhor pegam todas as lágrimas do crente, do servo de Deus, leva até diante dos olhos do Senhor. E a palavra óleo significa um recipiente de couro para armazenar líquido. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Todas as suas lágrimas, nenhuma delas se perderão diante de Cristo. Todas elas estão contadas e se transformam em palavras diante do Senhor. Você lembra? Ana, um dia não tinha voz, e ali o profeta diz: Ana, vai em paz, porque toda lágrima que saiu dos seus olhos, o Senhor colheu, e o pedido da sua vida será feito. Chore na presença do Senhor, porque a Bíblia diz: aquele que vai andando, chorando, voltará sem dúvida com a recompensa que Deus tem. Aleluia. E agora vem Jesus.
ossos a mulher que está grávida, assim também você não sabe a maneira que Deus trabalha nesse momento. Isso mostra que o importante não é como Deus vai trabalhar, o importante não é como Deus vai libertar, o importante não é o meio, a forma, o método que Ele vai usar. O importante é que o milagre vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. E aquele homem, ele não queria nem saber a forma que seria. Só que aí, a Bíblia diz que Jesus, ele olha para o céu. Jesus olhou para o céu, mostrando para aquele homem: olha, homem, sabe de onde é a sua vitória? Do céu. Sabe de onde vem o seu milagre? Jesus olhando do céu. Porque existe na nossa vida somente vitória que somente Ele faz. Meu Deus. Aleluia. A medicina não faz efeito, a psicologia não faz efeito, o tratamento não faz efeito. Existem coisas que somente Ele faz para mudar a história. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aí diz a Bíblia que Jesus vai dar a ordem. Jesus olha para o céu, deixa eu ler para você. Glória a Deus. Marcos 7:34. Levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. Jesus não disse: abre em nome do Deus de Israel, não, porque ele era Deus. Ele não disse: abre em nome de Jesus, o meu nome não precisa disso. Nós, para expulsar o demônio, tem que dizer: sai em nome de Jesus. Receba a bênção em nome de Jesus. Mas ele não, ele só faz: sai, abra, receba a vitória, receba. Só que Jesus estava dizendo: abra-te. Mas não abrir somente o seu ouvido para escutar, não abrir somente a sua língua para falar. Jesus estava dizendo: abra o coração para que a minha palavra entre e penetre na alma, no espírito, na junta e nas medulas, aonde o bisturi do médico não vai, a palavra de Deus vai. Deus vai dizer para a igreja lá em Apocalipse: eis que eu estou à porta batendo. Se você abrir a porta do seu coração, eu entro. Se você permitir ele entrar na sua vida, não tem como você ser a mesma pessoa. Se você permitir a ele entrar no profundo da sua alma e dizer: Senhor, toma conta da minha vida, faça de mim aquilo que o Senhor quiser fazer, não tem como você ser isso. Não tem como você ser a mesma pessoa. Como eu amo, irmãos, aqui olhando para alguns irmãos, nas noitadas, na bebida, nas drogas. Quem sabe uma noite lá, mas naquela situação o povo olhava para a gente na rua dizendo: esses moleques aí não vão dar nada, esses aí não vai prestar para nada, não vão junto. Quantas vezes nós ali saímos para as festas, mas quando voltávamos das baladas, das festas, das noitadas, havia aquela tristeza no nosso coração. Quantas vezes eu ia dormir, colocar a minha cabeça no travesseiro e pensando: como pode? Eu dancei, eu bebi, eu festejei, e ainda continua o vazio dentro do meu coração. E aí uma frase que eu gosto de dizer: todo ser humano na face da terra tem um vazio do tamanho de Deus. Todo ser humano na face da terra precisa da graça, da misericórdia do Senhor entrar. Aleluia. Um dia eu precisei dessa graça. E agora Jesus ele diz: abra-te. E logo, é na hora. Porque na hora não tem demônio no inferno, não tem homem na terra, e não tem demônios, não tem anjos no céu, não tem homens na terra, e não tem demônios no inferno que possa impedir o que Deus tem abençoado. E logo, se a
servo. Logo o milagre aconteceu. Logo aquele homem foi restaurado. E diz aqui, e se desfez e falava perfeitamente. Quando Deus faz a obra, é perfeitamente. Verdade. Ele não faz pela metade. Ele não faz pelo meio. Ele faz a obra completa. Aí, quando o povo observa aquele homem abençoado com a sua cura, o povo olha e diz: não, como pode? Se admira e diz, e admirando-se sobre a bandeira, dizia: tudo faz bem. Jesus só tem o bem para mostrar. Isso aí ele faz o bem, porque a Bíblia diz: o pai só corrige o filho que ama. Ah, Senhor, mas está doendo. É porque ele te ama. Ah, Senhor, mas a prova dá demais. É porque você aguenta, porque ele não passa uma prova além daquilo que você pode suportar. Tem prova, irmãos, que é boa ainda. Tem prova que Deus nos faz passar para nos trazer um amadurecimento espiritual. Os lombos ficam grossos. Para que quando alguém precisar de uma palavra, você tem e dizer: olha, eu passei por isso, eu venci, você não tem isso. E aqui, Deus sempre faz tudo bem. Deus sempre faz as coisas perfeitas. Eu meditando aqui, neste texto, eu lembro a história de um rapaz que estava com 21 anos de idade, no mundo da bebida, no mundo das drogas, no mundo da prostituição. Um certo tempo mandou armar a namorada de um traficante que não queria aceitar o fim do amor. Aquele traficante, irmão Júnior, olha para aquele rapaz e diz: rapaz, cuidado com o caminho que você está entrando, pois não tem volta. Você está de papo com a minha namorada. Aquele jovem olha para aquele rapaz e diz: olha, se vocês ainda estão juntos, eu nem olho mais para essa moça. Se ela passar do lado, eu passo do outro. Aquele traficante pega na mão desse rapaz e diz: tudo bem, segue sua vida, que eu vou seguir a mim. Só que aquele jovem pensou: esse homem vai me matar, ele não vai deixar isso aqui. E aí ele começa a andar armado no bairro temporal. E aí, um belo dia, ele estava no bar armado. E um dos irmãos dele, de São Paulo, que era pastor, ligou para ele naquele momento. E o outro irmão dele foi até esse rapaz que estava no bar e disse: olha, rapaz, o nosso irmão que está lá em São Paulo, no telefone, querendo falar com você. E aquele jovem disse: fala para ele que eu não vou, eu vou depois. E aí o irmão dele disse: vai agora, porque ele tem algo para te falar. Aquele homem do outro lado da linha, que era pastor, disse: rapaz, eu estava orando pela sua vida. Deus pediu para me te dar um recado. Qual? Ele está te dando hoje a última oportunidade na sua vida. Sabe, ele volta para o bar. Aquele amigo dele chegou diante daquele jovem e disse: rapaz, como você é um homem que só, não deu 2 minutos que você saiu aqui desse bar. Aquele traficante passou aqui com o carro, olhando para dentro desse bar. Com certeza ele estava querendo acabar com a sua vida. Sai deste lugar, foge. Aquele jovem agora monta o quebra-cabeça de Deus e pensa: como pode? Eu saio do bar, meu irmão me fala que Deus tem um projeto na minha vida, dando um livramento de morte. Só pode ser o livramento de Deus. Aleluia. Deus tem sua forma de trabalhar. E aí, eu ligo para aquele jovem, liga para aquele rapaz e diz: eu estou vindo para São Paulo somente para saber o que você tem para me falar. E aquele pastor disse: pode vir. Chegando lá em São Paulo, aquele moço disse: e aí, o que você tem para me falar? E aquele pastor começou a falar palavras de alegria, de paz, do que Jesus tinha para ele. E ele fala assim: eu vou, mas eu vou sentar no último banco da igreja. Se aquele povo falar para mim aceitar Jesus,
As irmãs do ciclo de oração começam a dizer: cantado em Chile e Cavalhais, há uma saída. E naquele louvor dizia: bem distante ao divino, parado à beira do caminho, cabisbaixo sem direção, te sentindo tão sozinho. É todo dia a mesma coisa, você já se cansou. Aquela palavra foi martelando na vida daquele rapaz. E aquele jovem pensando: será que esse pastor, que é meu irmão, contou minha vida para essas irmãs do ciclo de oração? Mas não era, já era o Espírito de Deus revelando. Os jovens começam a não parar de louvar, porque o louvor que sai da vida de vocês transforma a vida de pessoas. E ali aquele jovem pensando: como pode esse bando de jovem também, que eu nunca vi, sabe da minha vida? Agora vem o pregador da noite, um presbítero da igreja, e dizia da seguinte maneira: ei, você que veio aqui nessa noite, o Espírito Santo te trouxe neste lugar para te dizer que te ama e que tem um projeto de salvação para sua vida. Aleluia. Chorando no seu banco, pensando: mas como pode? Eu saí da cidade de Belândia, estou em outra cidade, não conheço ninguém nessa igreja. Só pode ter sido o pastor que falou a minha vida. Agora, pastor, aquele jovem no último banco, ele faz a primeira oração de desafio a Deus e diz: Senhor, o Senhor vai usar a vida daquele pastor que está naquele altar. Ele vai sair daquele altar, vai atravessar o corredor da igreja, vai vir no último banco e vai falar o que eu estou pensando agora. Deus, se o Senhor fizer isso, eu entrego a minha vida para ti e serei fiel a ti até o fim da minha vida. Aleluia. Quando aquele jovem fala isso, aquele pastor sai do altar, vai até o último banco onde aquele jovem estava, marchando o pastor, mas cheio de Deus. Leva a sodoma dela. Como é lindo a gente ver alguém cheio e carregado da presença de Deus. Não tem riqueza, não tem dinheiro que guarde. Uma pessoa carregada do brilho da presença e da essência. Aleluia. Aquele homem sai marchando no poder de Deus. Vai até o último banco, põe a mão no ombro daquele rapaz e fala: assim diz o Senhor, eu, Senhor, te trouxe neste lugar, porque eu te amo, porque eu venho pela sua vida, porque eu conheço onde há trevas, porque em mim mora a luz. O diabo abriu a sua porta, mas eu, Senhor, cheguei primeiro, porque eu tenho uma obra a realizar na sua vida. E para você saber que sou eu, Deus, que falo contigo, eu usei a vida do seu irmão naquela hora, naquele momento, para te livrar da morte, porque você ainda vai pregar a minha morte. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lava chuva com o fique de pé.
o Senhor, esta noite, Ele está aqui nessa igreja. Ele está aqui pregando a palavra para você. Ele está aqui dizendo: o mundo olhava a vida e dizia: vai morrer dessa forma. Os altos céus, Deus dizia: vai nada, Satanás. Ele vai pregar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai dar frutos para o reino. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou o Senhor. Aleluia. Sou Deus.